Opa pessoal, aqui quem tá falando é o Ono e seguinte. Cá estamos nós de novo para falar sobre nosso caju favorito e sua trupe. Depois do último vídeo falando de Switch Mission Trials e tal, tava pesquisando novamente na internet e achei outra história que talvez possa ser até mesmo mais interessante que Switch Mission Trials. Depois dos experimentos com as bombas, acabou que despertou esses cajus e agora a Terra tem que se adaptar com essas novas criaturas, com esses monstros. Ou como preferem chamar, essa super fauna. Então, sente-se na cadeira e vamos ver sobre a história começa nos apresentando o sujeito 25, ou melhor, The Griffon. Essa criatura apareceu no nosso planeta graças ao meteoro que caiu em Utah em novembro de 94. Conseguiram pegar o meteoro, mas um organismo alienígena em forma de uma colônia de morcegos escapou e vagou, devorando os animais que achavam pelo caminho. Chegando na floresta do Kentucky, os seres se juntaram e criaram um só, o The Griffon. Em sua forma completa, o The Griffon foi até Nova York, mas por azar dele, invadiu o território de outro ser. Já em Nova York, vemos Zilla, o Godzilla do filme de 2013, sendo atacada pelo The Griffon, e aqui vemos sua aparência. Ele se parece como uma gárgula, ou uma espécie de dragão, ou algo assim. E com esse embate entre os dois, a cidade está em um completo caos, até o verdadeiro Alpha chegar. O nosso Godzilla surge para enfrentar o The Griffon. Ele lança uma baforada atômica, mas o The Griffon contra-ataca com a tempestade de raios. Zilla, que estava nocauteada pelo combate anterior, se levanta para ajudar Godzilla. Agora temos o relatório do ataque, sendo um ataque de nível 4, evacuaram 64% da cidade e a mesma foi pouco mais de 34% destruída. Foi estimado que mais de 435 mil mortes e um sujeito foi capturado. E então tivemos um encontro de geração de Godzillas. Pena que não foi em um momento tão bom, né? Já que tiveram que se juntar para matar uma criatura alienígena, porque aparentemente todos os Godzillas têm que enfrentar uma criatura que vem do espaço. Eles não conseguem ter um minuto de paz, eles só querem proteger o planeta deles. E aparentemente eles não conseguem isso, porque sempre tem um serzinho do espaço que vê e fala: nossa, tem umas lagartixas quietinhas aqui, por que não mexer com elas? E acaba que eles não têm um minuto de paz. E esse The Griffon, de onde será que ele veio? Tipo, esse meteoro e tal. Ele é de uma raça que vem do espaço, como o Ghidorah? Ou ele é um evento que pode acontecer? Quem sabe? A gente não sabe. Não tem muitas explicações. A gente só sabe que ele veio de um meteoro do espaço. E que aparentemente ele é um metamorfo. Ele consegue mudar de forma. Mas, bem, agora vamos para a próxima fita. E nessa próxima fita vamos ver um documentário sobre esses monstros, ou melhor, sobre a superfauna.
somos apresentados ao projeto Living with Monsters, ou Vivendo com Monstros, de Gene Maldonado. E aqui nos apresentava um novo conceito, o conceito das superfaunas, que seriam os monstros que a gente conhece. E, bem, esses monstros, nos últimos 7 anos, se tornaram bem conhecidos e acabou se tornando uma parte normal do nosso mundo. E eles já atacaram 17 áreas populadas. E então nos é apresentados 5 monstros que atualmente podem representar um perigo à humanidade, sendo eles Godzilla, Anguirus, Canira, Gorgo e Manda. Mas de onde essas criaturas vieram? Gravuras e artefatos antigos já relatavam a existência dessas criaturas e sempre as ligavam com a morte de alguma forma. Mas o conceito de monstros só foi apresentado com o filme do King Kong, que atraiu diversas pessoas no mundo, e o diretor, para mostrar que seu filme era verdadeiro, trouxe 2 criaturas da Ilha da Caveira. Como prova, assim o povo foi à loucura. Mas após isso, nenhum outro relato de superfauna foi detectado, até 4 anos depois, quando começaram e continuaram os testes com as bombas de hidrogênio no atol de Bikini. O teste foi um sucesso, mas não apenas para a humanidade. Após isso, um réptil gigante foi levado até a costa de uma pequena vila no Japão, e com os testes nucleares, Gojira veio à tona e virou parte do ecossistema da superfauna. Moradores de pequenas vilas já sabiam da existência da superfauna antes mesmo dos cientistas as classificarem oficialmente, mas resolveram manter segredo do resto do mundo, onde até mesmo alguns deles que se identificavam com os Kaijukai adoravam as criaturas como deuses e até mesmo sacrificavam um dos seus no mar como oferenda de paz. E alguns dias depois do corpo do primeiro Gojira aparecer, outro surgiu e afundou barcos da Baía de Tóquio e começou seu raio de destruição, enquanto Tóquio se preparava para sua invasão, criando até mesmo os muros anti-Gojira na costa, feitos para dar uma descarga de alta tensão em Gojira. Mas bem, eles assumiram que o Gojira seria do mesmo tamanho do que encontraram na costa. Mas esse... Não era algo que estávamos acostumados. Nenhuma arma estava preparada para a fúria de Gojira. Kyohei Yamane deduziu que o ser que estava na costa era apenas um filhote e que Tóquio enfrentou a ira de um pai e que as luzes de Tóquio a provocaram. Teoria essa que foi testada, já que no final daquela mesma semana, Gojira retornou a Tóquio. Todos os flashes e luzes chamativas foram desligadas. Um tremendo lockdown foi instaurado e assim, Gojira não teve interesse em Tóquio. A ONU convocou uma reunião de emergência e o poder e força devastador de Gojira assustou todos na reunião. E pensaram em um plano um tanto estúpido: usar a mesma bomba que fez Gojira surgir para o fazer desaparecer. E assim a Operação Kismet surgiu. O plano era atrair Gojira para uma área e o explodir com uma bomba. Gojira foi atingido, um sucesso, certo? Bem, em Okinawa foi relatado outra enorme criatura.
Anguirus. Não sabemos muito, apenas que ele estava se aproximando do Japão, e se aproximando rápido. Não sabíamos o porquê, até os noticiários japoneses informaram: Gojira está vivo. Tentaram novamente o lockdown, mas dessa vez seria inútil. A batalha resultava em uma enorme destruição em Tóquio, com explosões, destruições e terremotos por toda Tóquio, apenas para saber de quem seria Tóquio. Que no fim acabou sendo de Gojira. Eventually, Anguirus burrowed underground, deeming the territory. Após a batalha perdida, Anguirus viajou até Nova Zelândia pelo chão e tem sido uma grande ameaça desde então. A luta e seu resultado chocou e assustou todos. Agora a humanidade tinha que aceitar o fato: a normalidade é apenas um sonho do passado. Agora não mandamos na Terra e a cadeia alimentar novamente mudou brutalmente. A batalha de Gojira e Anguirus nos mostrou diversas coisas, como dentes, escamas, barbatanas e diversas outras coisas em destroços da cidade, e como aparentemente Anguirus tinha uma certa proteção à baforada de Gojira, mostrando que essas coisas evoluíram para lutar entre si. Já no Chile, o vulcão Chaitén entrou em erupção, liberando uma espécie de libélula gigante que se alimentou de pequenos vilarejos ao redor, até ser selada em uma mina abandonada, e vulcanologistas teorizam que algo muito maior pode estar escondido no Chaitén. E semanas depois, em Waikiki, no Havaí, uma espécie de caranguejo gigante atacou, e as lendas o chamam de Kaniwa. Logo navios descobriram que seria impossível entrar na área de Kaniwa, e logo depois, na costa da Irlanda, na pequena ilha de Naga, um dinossauro das profundezas foi relatado, sendo esse o Gorgo. Gorgo parece ser um dos mais tranquilos, gostando de ficar isolado e sendo agressivo apenas quando atacado por pescadores ou militares locais. E finalmente, a China. A gigante serpente Manda caça nas montanhas. O professor Yamane teorizou que o despertar dessas criaturas foi causado pelo uso de bombas atômicas, e essas espécies, nunca haviam se conhecido, subitamente tiveram que competir entre si no mar e na terra por recursos e território, como Kaniwa e Godzilla brigando diversas vezes, já que teoricamente Kaniwa está no território de Gojira, gerando assim complicações como terremotos, enchentes e tsunamis aos havaianos. Como também com Manda, já que o território deles se colide em Hong Kong, gerando as complicações dos terremotos para eles. Mas a superfauna também teve impactos positivos. Nunca, em toda a história da humanidade, se viu os humanos trabalhando e tendo tanta empatia e uma tremenda união entre si para acabar com esses monstros. A
radiação vinda dos conflitos dos monstros também melhoraram bastante a fertilidade do solo, causando uma onda de superalimentos. Infelizmente, a radiação os torna impróprios para consumo, mas cientistas acreditam que em alguns anos seremos capazes de escolher comê-los e assim acabando até mesmo com a fome global. A ONU já entrou no processo para criar a CCAG, ou Centro de Contra-Ataque ao Gojira, sendo o principal objetivo deles pesquisar como dar um fim a Gojira e ameaças semelhantes a ele, e começaram a trabalhar em recursos estratégicos para diminuir o número de mortes nesses ataques, como um sistema universal para detectar e monitorar a superfauna. Atualmente, os cientistas estão se preparando para uma pesquisa de campo à Ilha da Caveira, acreditando que os segredos da superfauna estão nessa ilha parada no tempo. To conduct field research. They believe the secrets to the superfauna may lie within this prehistoric world. As humanity E quanto mais nos juntamos nesses tempos sombrios, ficamos mais e mais perto da tão sonhada paz mundial.